Olá, sejam bem-vindos ao canal Sabedoria de Pai. Hoje o nosso vídeo terá como tema o cristão e a política. E para falar sobre esse tema, precisamos responder a algumas questões. Afinal, o que é a política? Qual a atribuição de cada cargo? O cristão deve se envolver com a política? E a igreja precisa de um candidato para chamar de seu? Essas e muitas outras questões serão discutidas nesse vídeo. Mas antes de mais nada, eu já quero agradecer pela sua participação, pedindo que você curta e compartilhe esse vídeo. E é claro, se você considerar o conteúdo deste canal um conteúdo relevante, então inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. A gente se vê daqui a pouquinho, logo após a vinheta. Até já! Sempre que nós falamos de política, vem uma impressão um tanto quanto negativa. E é claro, isso por conta das notícias que todos os dias a gente ouve. Mas não deveria ser assim, porque a política é algo que tem que ser usado para promover o bem e o desenvolvimento da sociedade. Como eu havia dito anteriormente, para entendermos a política, precisamos responder algumas perguntas. E a primeira delas é: qual o significado da palavra política? A palavra política tem origem na palavra grega politikos ou politike, dependendo, é claro, da vertente de tradução. E se divide em duas partes, sendo que a primeira parte é comum para ambas as palavras, que é a palavra polis. E qual o significado de polis? A gente pode traduzir polis como cidade, mais ou menos como nós conhecemos no dia de hoje. E as outras duas palavras, tike ou tikos? Elas podem ser traduzidas por busca do bem comum. Nesse ponto, a gente já pode definir o sentido da palavra política, ou seja, a busca pelo bem comum dos cidadãos e instituições que existem na cidade, criando, é claro, oportunidades iguais para todos os cidadãos, para que eles possam se desenvolver, se tornar cada dia pessoas melhores e vivendo em melhores condições. É assim que se realiza a busca pelo bem comum. Bom, agora nós vamos falar sobre as atribuições de cada cargo. Mas para poder falar sobre as atribuições, nós precisamos entender como funciona o sistema de governo no nosso país. E tem uma frasezinha que você deve estar até exausto de tanto ouvir: os três poderes. O sistema de governo do nosso país está dividido entre três poderes. E quem são eles? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Vamos começar falando sobre o poder legislativo. Como o próprio nome já diz, a palavra legislativo vem de leis. Então, a atribuição do poder legislativo é elaborar, votar, vetar, propor leis que serão executadas pelo poder executivo, de maneira administrativa. E quem são os representantes do poder legislativo? Os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores. Um detalhe é que a principal atribuição do poder legislativo é a de fiscalizar, agir como um fiscal para saber se o poder executivo está cumprindo de maneira correta as ações que foram propostas e aprovadas por eles. Vamos agora falar sobre o poder executivo. Olha, executivo executa, administra. E ele executa o quê? Ele executa todas as leis que foram propostas pelo poder legislativo, todos os projetos que foram propostos. Mas ele também tem o poder de propor projetos, propor ações que beneficiem a sociedade como um todo,
mas também sua principal atribuição é administrar os interesses públicos. E o que são os interesses públicos? É a maneira como são administrados os recursos disponíveis, tanto no município quanto no estado ou mesmo na União, que é o país. Ou seja, o dinheiro, como eles aplicam esses recursos em prol das necessidades e do benefício para a sociedade como um todo. Quem são os representantes do Poder Executivo? São os prefeitos, juntamente com os seus secretários nos municípios, os governadores e os seus secretários, e a nível de União, ou seja, de federação, é o presidente da República, juntamente com os seus ministros de Estado. E todas as ações do Executivo são fiscalizadas pelo Poder Legislativo. Por fim, nós temos o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário é o que faz cumprir as leis. É eles que vão julgar as causas com base na legislação. E eles têm como referência a Constituição e as legislações existentes, tanto a nível de país, quanto estado e também nos municípios. Aliás, eu não sei se você sabe, mas o seu município, mesmo que seja um município muito pequeno, ele possui uma legislação própria, que se chama Lei Orgânica do Município. Basta você visitar o site aí da prefeitura do seu município e vai ter lá uma seção onde você terá a Lei Orgânica do seu município. Algo muito importante a ser dito é que dos poderes que a gente comentou aqui, que são o legislativo, o executivo e o judiciário, apenas o poder legislativo e o poder executivo são poderes políticos, somente eles, tá bom? Vamos para o próximo tópico. Bom, até aqui a gente já sabe, ou pelo menos tem uma ideia do que é política e quais são as atribuições de cada um dos cargos. Mas agora a gente chega no ponto central, que foi o que motivou esse vídeo. E aí vem a pergunta: o cristão deve se envolver com a política? Bom, em linhas gerais, eu diria o seguinte: sim, não só o cristão, mas todo cidadão de bem deve se envolver com a política. E em que sentido? Votando, conhecendo as propostas do seu candidato, conhecendo a história desse candidato, o que ele fez realmente pela sociedade, quais foram as pautas que ele votou, o que ele defendeu, assim como o partido em que ele está afiliado, qual é a linha de pensamento desse partido, quais são os valores que esse partido defende. Eles vão de acordo com o cidadão de bem ou eles são opostos? Eles defendem aquilo que não está de acordo com os seus princípios e valores. Então, repito, tanto o cristão, mesmo aquela pessoa que não é um cristão, mas sim todo e qualquer cidadão de bem, deve, nesse sentido, se envolver com a política. A segunda questão em relação a esta mesma pergunta seria: o cristão deve ser um candidato? Mas aí, para que a gente possa analisar essa questão e respondê-la, a gente tem que separar. Nós estamos falando de um irmão ou uma irmã que é um membro da comunidade, que é uma pessoa que participa ativamente da comunidade, ou nós estamos falando de um sacerdote? Vamos começar falando de um irmão ou de uma irmã que se sentiram motivados a ingressar como candidato na política, independente de qual seja o cargo, vereador, deputado, prefeito, enfim, isso não importa. Quando a gente decide votar em alguém, a gente tem que sempre lembrar daquilo que foi dito no começo desse vídeo. A política é a busca pelo bem comum dos cidadãos e das instituições que compõem a polis, ou seja, compõem a cidade. E isso pode se estender a nível de estado, a nível de federação. Ou seja, ele não pode ser um candidato que tem como objetivo único e exclusivo beneficiar um grupo. Não. Ele não tem que se segmentar, ou seja, não, eu sou o representante do grupo A ou do grupo B. O político busca o bem da sociedade como um todo, independente de raça, cor, credo, opção, gênero, isso não importa.
Essa sociedade tem que ser abrangida em todos os seus aspectos e em todas as suas pessoas. O que a gente tem que parar para analisar nesse momento é qual é a história dessa pessoa enquanto alguém que está buscando o bem de uma sociedade. E de uma sociedade que vai além das paredes da igreja. Essa pessoa, ela é alguém que sempre esteve engajado em ações sociais? Por exemplo, sempre esteve ali engajado em uma atividade, uma festa para as crianças, ou em atender uma família que está passando por algum tipo de necessidade, ou mesmo socorrer alguém que está doente, né? Tá preocupado ali se de repente, olha, ali tem uma creche, ali o ponto de ônibus não tem uma cobertura. São exemplos simples, mas de alguém que está realmente preocupado com o bem-estar do próximo, independente dessa pessoa ser ou não ali da sua igreja. Olha, esse tipo de pessoa, com certeza, primeiro, tem uma vocação política, merece o apoio. É alguém que está olhando o mundo como um todo e não apenas para um seu grupinho ali específico. Então, essa pessoa merece sim o seu apoio e a gente precisa de pessoas assim na política. Só que, por um outro lado, tem gente meio viciado em política no sentido negativo da palavra, ou seja, para buscar o benefício próprio. E aí você pega nesse mesmo cenário um irmão, uma irmã, que a cada 2 anos ele aparece falando somente de política, normalmente tem um partido ou um candidato de bolso. Sempre que ele vai falar com você de política, ele fala dos benefícios que a política pode trazer para você ou ali para a igreja. Olha, nós vamos ter um representante lá que vai trazer benefícios aqui para a nossa comunidade, ou mesmo um cargo, um emprego para alguém, ou alguém possa fornecer um produto ou serviço. Complicado, né? E aí, quando você olha para as atitudes práticas dessa pessoa, ou seja, ela não se enganja em nenhum projeto social, ela não está preocupada com os problemas de ninguém, é aquele tipo de pessoa que sempre está dizendo que vai resolver alguma coisa, mas que nunca resolve. E se você deixa de lado, ela também finge que esqueceu. Só que se você vai cobrar, por um exemplo, ela vai ficar te dando um monte de desculpas. Ah, e sabe o que foi? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Essa pessoa é alguém que não merece crédito. Me desculpa pela sinceridade, tá? Mas é uma pessoa que só está preocupada com o benefício próprio. Ela está querendo tirar a vantagem da situação ou dar um jeitinho ali na sua vida através da política. Essa pessoa, infelizmente, se deve até se distanciar em aspectos políticos, é claro, é nesse sentido que nós estamos falando, e ela não merece seu voto, tá bom? Uma outra situação é se esta pessoa que está pleiteando um cargo político, ela é um sacerdote. Aí a coisa complica um pouquinho. Por quê? No meu entendimento, o sacerdócio, ele é, antes de mais nada, uma decisão pessoal. Eu sei que você deve estar estranhando um pouco essa expressão que eu estou usando, mas eu vou te explicar o que eu quero dizer, tá bom? A pessoa decidiu ser sacerdote. Na Bíblia está escrito assim: quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. Então, foi um desejo pessoal, mas esse desejo ele acontece por quê? Por uma vocação. E qual é a vocação? É a vocação de servir as pessoas. Esta vocação, junto com o desejo, quando é reconhecido pela comunidade ou igreja, é o que nós chamamos de chamado ministerial. E o chamado ministerial é uma incumbência muito grande. O sacerdote é responsável por ministrar a palavra, alimentando o povo do Senhor com uma boa palavra. Ele tem que dar suporte, atenção, conforto em situações difíceis, está presente em momentos delicados, às vezes, da vida de uma pessoa, quando, por exemplo, tem alguém no estado terminal dentro ali de uma UTI, o sacerdote está lá para fazer uma oração, para levar um conforto tanto para a pessoa que está doente, quanto para a sua família, né? Ou às vezes, infelizmente, quando ocorre um falecimento, ele tem que estar ali presente. Então ele tem uma responsabilidade, eu diria até meio paternal, meio não,
bastante paternal. E ele foi, nesse sentido, separado pelo Senhor para isso. E como ele foi separado para um propósito de Deus, através do quê? Da convicção, da vocação e da confirmação, fica muito difícil ele se envolver com outras atividades. Seria bom, inclusive, que ele não tivesse nem que ter uma atividade profissional paralela, que a gente sabe que às vezes é difícil. Só que no caso da política, como ele defende os interesses ali da sociedade, pode ser que chegue um determinado momento que ele vai ter que defender algo que pode se confrontar com os valores que correspondem àquilo que ele ensina. E a coisa fica muito complicada. Às vezes ele pode ter que votar ali a pedido do partido em alguma coisa que vai totalmente em oposição aos valores que ele ensina para a comunidade que ele está. Então, assim, a meu ver, uma opinião pessoal minha, o ministério sacerdotal, ele não é compatível com o exercício de um cargo político. Além do mais, a própria Bíblia diz o seguinte, que o soldado que está nos exércitos do Senhor, que se alistou nas fileiras do Senhor, ele não deve se embaraçar, né, ou não deve se envolver com assuntos desse tempo. A responsabilidade dele são os assuntos do Senhor, ok? Chegamos então ao último tópico, que é ao responder a seguinte questão. A igreja precisa de um candidato para chamar de seu? Isso é uma situação complicada, né? Mas vamos lá. A igreja é a representante de Cristo e a sua principal missão é propagar o Evangelho, para que ele chegue aos corações aflitos, às pessoas que estão desiludidas, desesperançosas, principalmente nesse mundo tão complicado e tão contaminado pelo mal. A igreja não é o templo, não é o prédio, a igreja são as pessoas. E um ponto importante para a gente citar nesse momento é que, apesar de, na minha opinião pessoal, o sacerdote não ter que pleitear um cargo político, ainda assim ele tem e vai interagir com os entes políticos. Mas com que objetivo? Em apresentar os problemas e propor soluções para problemas que existam ali, aonde a sua igreja, onde a sua comunidade se encontra. As necessidades, as demandas ali daquela comunidade, ou daquele bairro, ou daquele município, estado, que seja. Só que isso também não é somente o sacerdote, as lideranças da igreja, e inclusive aqueles irmãos que nós reconhecemos como pessoas vocacionadas, capacitadas, pessoas voluntariosas, que realmente têm ali uma vocação política e até de repente já se elegeram ali a condição de vereador, prefeito, deputado. Essas pessoas, elas têm que levar todos os valores que eles têm dentro da igreja ou na sua vida para dentro da política, sendo também uma referência de fé, integridade, honestidade e buscar assim o bem comum de todos os cidadãos. A igreja, ela tem que ser o sal da terra e a luz do mundo, para mostrar que existe uma verdade e existe um caminho que se chama Jesus Cristo. Sendo assim, ela não precisa de um político para chamar de seu. Chegamos ao fim desse vídeo. Eu quero te agradecer imensamente por você ter ficado até aqui conosco, pedindo mais uma vez para você que você curta e compartilhe. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te fazer refletir um pouco mais, analisar um pouco mais essas questões relativas à política e ao cristianismo, né? E também, se você estiver gostando dos conteúdos aqui do nosso canal, se inscreva, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque assim, cada vez que a gente postar um novo conteúdo, você vai ser avisado. Um forte abraço para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!